Ok, estamos de volta então para falarmos sobre como se preparar para a entrevista de emprego. Então, tanto a entrevista pessoal, a entrevista em grupo, como a entrevista com psicólogo, você deve ter os mesmos cuidados, tá? Tanto faz a entrevista que você vai. Os cuidados sempre são os mesmos no que diz respeito à preparação psicológica e à preparação visual, tá? No seu visual. Então, nós vamos falar nessa aula agora sobre como você se veste, sobre como você se comporta, a forma correta de sentar e tal, de agir. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar então sobre preparação psicológica. Como que você se prepara psicologicamente para uma entrevista? Bem, o que incomoda quando você vai para uma entrevista de emprego? As pessoas ficam com medo, quando nós perguntamos isso na rua, quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem medo de quê? E a resposta é sempre a mesma. Tem medo de reprovar, eu tenho medo de não passar, eu tenho medo de não conseguir a vaga. Você entendeu? Então, como que você resolve isso? Você sabe que o medo é um grande bloqueador de conhecimento, não é? Você estudou para a prova, mas aí no dia você ficou com medo de reprovar e aí o conhecimento sumiu. Não é? Em teste de trânsito, né, prova para tirar carteira, acontece muito disso. A pessoa dirige tranquilamente, faz tudo direitinho e tal. Mas no dia tem um avaliador que fica olhando, sério, com a pranchetinha e tal, fica vendo o que você vai fazer. Aí você fica com medo de reprovar, fica com medo de errar e erra. Não é? Então o medo faz com que você cometa erros, justamente o medo de errar. Então como que a gente faz para a gente lidar com isso? Primeiro você tem que se conscientizar de que se você não passar nessa entrevista não tem problema. O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer se você não passar nessa entrevista? Você vai ter que ir para outra entrevista. Se você não conseguir esse emprego, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que arrumar outro emprego. Então a resposta é essa. Você não tem saída. Se eu não passar nesse, eu vou ter que ir atrás de outro. Acontece que se você não passar nessa entrevista, você passa na próxima. Se você não conseguir esse emprego, você consegue outro. É assim. Mesma coisa é o vendedor. O que assusta muita gente que não consegue vender? Porque se eu oferecer o produto e a pessoa não quiser, eu já fico nervoso, eu já fico com raiva, eu já quero desistir. Por quê? Porque está levando para o pessoal. Não é? Está pensando assim, puxa, se alguém não compra de mim, é porque não gosta de mim. Não tem nada a ver. Se alguém não comprar de mim, outro compra. Se hoje eu não vender, amanhã eu vendo. É assim, todo vendedor sabe disso. Você entendeu? Se você fizer o nosso curso de venda, você vai ver. Estamos instruindo coisas semelhantes a estas. Você se preparar, você se livrar dessa culpa, desse medo de algo que possa acontecer ou não acontecer, essa ansiedade toda, relaxa. Se eu não passar aqui, eu passo em outro. Se eu não vender hoje, eu vendo amanhã. E é assim, ok? Então, concentre-se nisso e entenda que se você se preparar, você vai passar nessa entrevista sim. Ou então vai passar em outra. Tá? Então, quando você vê a coisa desse jeito, parte das suas preocupações, dos seus medos acabam. Agora, outra causa que faz com que a gente tenha muito medo das coisas é a falta de conhecimento daquilo. Você nunca dirigiu. Aí eu vou falar para você assim, vamos ali, você vai pegar o carro, nós vamos sair pela cidade. Lógico, você vai ficar com medo de bater. Você não sabe dirigir, não é? Então, agora, se você sabe dirigir, você não vai ter medo. Não, vamos. Você entendeu? Você não vai ter medo. Portanto, o conhecimento tira boa parte do teu medo. Aí, o que você tem que fazer? Aprender as dicas que nós estamos passando aqui no curso, então. Ok, outra dica, outra técnica muito importante para você se livrar do medo da entrevista de emprego, estar preparado psicologicamente, é uma técnica que eu vou te ensinar, que é da programação neurolinguística. No nosso curso de PNL tem uma série de informações que vão ajudar muito você a melhorar de vida, melhorar tanto a sua vida pessoal como a sua vida profissional. Você entendeu? E essa é uma das técnicas só que nós estamos colocando lá, uma técnica valiosíssima. O curso de PNL custa caro, mas nós estamos vendendo para você um preço bem acessível. Estamos colocando à disposição a um preço bem acessível. Tá? Então essa técnica consiste em você imaginar, visualizar a situação em que você deseja ter mais experiência. E como que isso pode te ajudar? É que assim, quando você imagina, quando você visualiza algo na sua mente, parte do seu cérebro não sabe se aquilo é verdade ou não. Então você tem reações como se estivesse fazendo de verdade. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Feche os teus olhos e imagine que você está na
cozinha da tua casa e que em cima da pia tem um limão, e aí você pega uma faca, você corta o limão em duas partes, você pega então uma metade desse limão, a parte desse limão, e espreme na sua boca. Chupe limão. Chupe limão. O que aconteceu? Deu uma reação, não deu? Não juntou água aqui? Não foi como se você estivesse chupando limão? Então, por que o seu cérebro reagiu assim? Por que o seu corpo, né, reagiu assim se é mentira? Porque parte do seu cérebro não diferencia. Ele cria os sintomas, entendeu? As reações. Portanto, se você utilizar a imaginação e a visualização, com certeza você também terá a oportunidade de experimentar algo que você não está fazendo de verdade. Portanto, faça essa experiência. Visualize-se indo para a entrevista de emprego, bem vestido, bem animado, cheio de esperança, cheio de vontade. Visualize-se chegando na empresa, sendo bem recebido, e você se senta, e então o avaliador te chama e conversa com você, te recebe bem, e vocês trocam ideias. Visualize, imagine você lá naquele momento, sinta alegria, emoção por estar lá, é uma oportunidade que está se abrindo para você. Tá? Imagine ele se agradando de você, te contratando, falando, olha, vai ser muito bom, eu acredito que você vai trabalhar com a gente, você vai fazer parte da nossa equipe. Você entendeu? Imagine você fazendo parte daquela empresa. Com certeza as sensações virão. E aí tem uma coisa interessante também. Se você não tem vontade de trabalhar naquela empresa, vai aparecer também. Você vai ver que não vai ser de verdade aquilo. Portanto, você tem que procurar emprego também numa empresa que você gostaria de trabalhar. Antes de chegar lá e falar, eu queria trabalhar aqui, você tem que pensar, eu realmente queria trabalhar aqui? Entendeu? Então, mas se você gosta da empresa, gostaria de trabalhar lá, então imagine-se fazendo parte daquela equipe, passando na entrevista de emprego. Repita isso várias vezes. Você vai ver que você vai ter uma certa experiência. Quando você for lá, você não vai sentir o mesmo medo. Você não vai sentir, porque é como se você já tivesse feito. Tudo bem que às vezes o ambiente está diferente, não foi o que você imaginou. E se você for lá na empresa fazer uma visita e você ver o ambiente, você vai inclusive até se sentir melhor. Porque você vai usar isso na visualização e aí você já vai ter uma certa experiência, você entendeu? Então isso vai com certeza te ajudar muito na hora da entrevista de emprego. Então esta é a preparação psicológica, 2 técnicas que eu passei para você. Primeiro, concentre-se e entenda que se você não passar hoje, passa amanhã. Se você não pegar esse emprego, você pega outro. E assim vai ser, a vida é assim mesmo. Então não faça conta. Vá e dê o melhor de si. Segundo, prepare-se psicologicamente utilizando a técnica da visualização, da imaginação. Veja-se lá no momento da entrevista, repita isso várias vezes e você com certeza vai ter experiência nesse cargo, ok?